Que Jesus nos abençoe a cada um e que nos guarde sempre em paz. Primeiro eu agradeço o convite, da Lu para estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria poder conhecer pessoas que divulgam e vivenciam o espiritismo fora do Brasil. Ser espírita no Brasil é fácil. Fora do Brasil não é tão simples assim. Ser religioso no Brasil é mais fácil, mas não tão fácil fora. Então é sempre uma alegria, dizer que vocês são pioneiros, pioneiras nesse tipo de trabalho. A mensagem do Cristo, ela precisa ser levada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser entendida. Nós não buscamos prosélitos, mas buscamos tentar vivenciar essa palavra ou essas palavras de vida eterna que o Cristo nos trouxe e a doutrina espírita leva para as pessoas a oportunidade de refletir sobre isso. E no tocante a hoje, especificamente, vamos conversar um pouco sobre a mediunidade. Deolino Amorim, ele faz uma paráfrase do apóstolo Paulo, dizendo: se no Espiritismo não houvesse a mediunidade, em vão seria a sua pregação, vã seria a doutrina. Ele se refere à frase de Paulina, quando o apóstolo dizia: se o Cristo não houvesse ressuscitado, e aqui não vamos entrar no mérito de ressurreição, se o Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Por que Paulo disse isso? Se nós voltarmos a Moisés, ele simboliza para todos nós o marco da ideia que veio para o Ocidente a partir do pensamento judaico do Deus único. Não mais do politeísmo, mas daquele monoteísmo. Mas não só um monoteísmo, não aquele monoteísmo contemplativo, mas um monoteísmo um tanto epifânico. Porque na forma mosaica Deus conversava com as pessoas, havia epifania. E naquele momento trazia não só a ideia de Deus, mas trazia também a ideia de um legislador. Um Deus que tinha leis. E aqui não entramos no mérito se são leis divinas, se são leis humanas, mas existiam leis. E essas leis foram apresentadas. E falava a esse Deus da necessidade de nele crer, de seguir as suas leis. Mas Moisés limita-se ao plano terreno. Ele não leva a mensagem para o depois da vida física. A sua mensagem era de andar com Deus. Andar com Deus para que se vivesse muito. Tanto que na contagem dos anos que encontramos no Gênesis, nós temos duas etapas. A etapa anterior e a etapa depois de andar com Deus. E somavam-se os anos para dizer que a pessoa agraciada por andar com Deus vivia muito. 932 anos para Adão, 927 para Matusalém. Ou seja, contagem numérica que não vem também ao caso se eram anos ou não, mas para tentar dizer que havia uma longevidade. E se olharmos o mandamento 4º, nós veremos: honrarás teu pai e tua mãe, para que tenhas longos dias na terra que o seu Deus, teu Deus te dará. A ideia mosaica era terrena. Era uma ideia de viver com Deus, andar com Deus e depois aguardar. Aguardar após a morte um momento para retornar à vida. Essa era a linguagem mosaica. Essa era a linguagem necessária e possível de ser entendida à época. E assim ficou. Assim ficou até que o Cristo segue a mensagem mosaica. Como ele dizia: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Ele mantém o cumprimento da lei, segue aquilo que deveria ser seguido e chama atenção para alguns aspectos que talvez não eram mais necessários serem seguidos. Como, por exemplo, quando seus discípulos foram acusados de colher espigas em dias de sábado, ou ele mesmo, Jesus, acusado de curar em dia de sábado, já que dia de sábado não era para se fazer esforço. E ele dizia: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele tentava mostrar elementos maiores de reflexão. Ele não se contrapunha à lei,
mas ele desdobrava o entendimento. Ele apresentava uma exegese um pouco diferente. Quando disseram que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, e ele dizia: o mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Ou seja, ele não era um rebelde, ele não era um revolucionário sem causa. Ele apresentava que havia outra forma de se entender a lei. E nesse conjunto, nesse bojo, ele traz uma outra ideia, que vai além, que sucede o pensamento mosaico, quando ele fala da continuidade da vida. Quando lhe perguntado: sois rei? Ele diz: meu reino não é deste mundo. Ele mostra-nos que existe outro mundo. Ele dizia: na casa do meu pai há muitas moradas. Mostrando que existe um outro mundo que não é só esse. E então ele dizia que a vida continuava. E aí, se ele não se mostrasse, depois de, aspas, morto, a pregação seria teórica. E ele dizia então que existia outro mundo e se mostrou depois da morte. Por isso Paulo chama a atenção para isso. Se Jesus não houvera ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Passam-se os tempos. E o que a doutrina espírita, nesse sentido, faz? Nesse mesmo sentido. Moisés fala do Deus único, das suas leis, do cumprimento das suas leis. Jesus mantém a figura do Deus único. Está certo que não mais o Deus justiceiro, mosaico, mas o Deus amoroso, o Pai, o Abba, o Papai. E a doutrina espírita também mantém a mesma lógica de Moisés, analisando aquelas leis, traz ou mantém o mesmo ensino do Cristo. E não por outro motivo também o Evangelho segundo o Espiritismo começa com o primeiro capítulo dizendo: eu não vim destruir a lei, para justamente tratar essa ideia que a doutrina espírita respeita toda essa lei. Mas o que ponto ela acrescenta? Não que Jesus não tivesse condições de assim dizer. Tinha, mas as pessoas talvez não teriam condições de entender. Por isso vemos no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus dizer: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Que nos leva ao Eclesiastes. Capítulo 3, também versículo 3. Todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Então, naquele momento, nesse processo, a doutrina espírita mantém a ideia do Deus único, mantém a ideia do outro mundo. Mas Jesus não disse como era esse outro mundo. Ele disse há outro mundo, mas ele não descreve esse outro mundo. Essas moradas não são descritas. E o que a doutrina espírita faz? Descreve. Ela descreve como é esse outro mundo, traz-nos esse outro mundo, mostra-nos que esse outro mundo somos nós que neles estamos e nós que aqui também estamos. Ora lá, ora cá. Mostra que há uma inter-relação e uma justa posição desses dois mundos. E isso se deu pelas vozes dos céus. Ou seja, isso se deu pela mediunidade. Por isso, Deolino Amorim dizer que se no Espiritismo não houvesse a mediunidade, em vão seria a sua pregação, vã seria a doutrina. Porque é a doutrina dos Espíritos. É isso que Kardec explica logo na primeira introdução do Livro dos Espíritos, quando ele vai explicar o porquê da palavra Espiritismo, que é um neologismo. Ele cria a palavra, mas ele não cria a doutrina. Por isso ele respeita e diz que a doutrina é dos Espíritos, por isso Espiritismo. Sufixo ismo, que significa próprio do radical. O que é o radical? Spirit. O radical da palavra Spirit mais o sufixo ismo forma o sentido de doutrina dos Espíritos. E é isso que a mediunidade abriu o espaço. Ela tornou-se aquela escada de Jacó, que subiam e desciam os anjos, mas no caso da mediunidade, a comunicabilidade com o mundo espiritual. Então é isso que Deolino quis chamar a atenção, para que dessemos uma atenção muito grande à mediunidade, porque ela foi o canal, foi por meio dela que os Espíritos nos trouxeram aquilo que nós seguimos
como filosofia existencial, como filosofia de reflexão, que é o Espiritismo. Daí ser uma das pedras de ângulo, uma das pedras angulares da doutrina espírita, somados ou somada a outros elementos básicos da doutrina espírita, como reencarnação, como evolução, Deus, Jesus, são as bases da doutrina espírita. E dentre esses, a comunicabilidade com os espíritos, que nós passamos a chamar de mediunidade. É esse o elemento. Um elemento que não foi uma invenção da doutrina espírita. O Espiritismo não criou a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, porque a mediunidade é própria do espírito. E todos nós somos espíritos, encarnados. Uns mais, como eu, bastante encarnado, totalmente encarnado, e outros menos. Mas todos com uma função: evoluir, crescer. Que é a questão 132 do Livro dos Espíritos. A finalidade da encarnação: crescer. E encarnados, a forma de conversarmos com os nossos semelhantes desencarnados é pelo mecanismo da mediunidade. Então isso desde que nós existimos, existe a faculdade. A doutrina espírita apenas trabalhou com a ideia, aprofundou na ideia, esse apenas não é um descaso, mas ela não cria, ela desdobra o entendimento. Kardec propõe a estudar. Quando vemos no Obras Póstumas Kardec falando do seu início, nós temos aquele jantar na família de Madame Plaine-Maison, em que ele vai para conhecer o fenômeno das mesas girantes, das cadeiras, o fenômeno que depois passamos a chamar de sematológico, sematologia, movimento de corpos inertes. E ali, ele vendo aquelas cadeiras movimentando sozinhas, ele faz um comentário. Ele diz: enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei da natureza que a humanidade sequer sonhou conhecer, e me propus a estudá-la, diz ele. Ou seja, ele buscou ali algo além do fenômeno. E aí ele chega à conclusão que por trás das movimentações estavam os espíritos. Não por outro motivo, o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns é justamente esse: há espíritos. E aí dessa constatação chegou-se à comunicabilidade. Então isso já existia, não é a criação espírita. E se nós olharmos na nossa estrutura do pensamento ocidental, judaico-cristã, nós vemos que em Moisés a faculdade existia. E existia de tal forma que foi proibida. E é verdade que foi proibida. Levítico 19, Deuteronômio 18, proibiu sim. Ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Ou em Deuteronômio 18, não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê aos algouros, à magia, ao feiticismo, à evocação dos mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. Isso está escrito. Isso está escrito e tanto é importante porque a proibição denota a existência. Se não houvesse a existência, não haveria a proibição. Mas a pergunta é: proibiu-se o quê? A comunicação com os espíritos ou a maneira pela qual se dava essa comunicação? Porque se olharmos o livro de Moisés, o livro Números, no capítulo 11, nós veremos uma passagem envolvendo duas pessoas, Eudade e Medade. Moisés, um pouco cansado, ele reclama para o Senhor, dizendo que sozinho ele não tinha mais como trabalhar. Já estava difícil conduzir aquele povo. E o Senhor diz a ele: reúna 70 dos seus anciãos, os melhores dos seus anciãos, e eu vou tirar o espírito de ti e passarei para eles. E eles irão ajudá-lo. Eles irão contribuir. Moisés reúne os 70 anciãos a pedido do Senhor em volta da tenda. E ali reunidos, diz o texto que o espírito é retirado e colocado nesses, e eles começaram a profetizar.
mas nunca mais depois profetizaram, só naquele momento. E chega uma pessoa dizendo para Moisés: Eldade e Medade profetizam. E Josué toma a palavra e diz: vamos proibi-los. E Moisés diz: acaso tem ciúmes meu? Quem nos dera se todos em Israel profetizassem como esses? Quem nos dera se todos em Israel profetizassem como esses? A profecia era um dos dons proibidos, até aquele momento. Aos 70, uma vez só, desde que reunidos, quando receberam o Espírito. Eldade e Medade não. Não eram dos 70, não faziam parte dos 70 anciãos. E numa forma entre colchetes está no texto, mas receberam o Espírito. E é importante essa expressão, receberam o Espírito, que ela nos leva lá ao capítulo 12 da carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, que depois a gente chega lá. Vejam, não podia, mas Eldade e Medade podiam. Então a proibição não era do uso, não era da existência, porque a faculdade ela é tão nossa quanto a nossa capacidade de ver, quanto a nossa capacidade de ouvir. É uma faculdade que não se proíbe. Por mais que tenhamos uma lei nos proibindo respirar, nós respiraremos. E a mediunidade não tem como ser proibida, porque ela é da natureza. E esses dois profetizavam, tentaram admoestá-los. Josué, o jovem que seguia Moisés e que conduziu o povo depois, tenta proibir. Moisés diz: deixai-os, tem ciúmes de mim? Quem nos dera se todos em Israel profetizassem, em outras traduções, como esses dois. Então vejamos que ali a proibição era da forma, da maneira que se exercia. Não para futilidades, não para abusos, não para tentar ter uma força que se suplantasse a outros, como vemos a consulta de Saul a pitonisa de Endor, quando ele tenta saber o resultado da batalha, evocando o espírito Samuel, e é admoestado por Samuel. Veja que para ser admoestado, Samuel teve que aparecer, Samuel teve que se manifestar, porque isso é da natureza. A admoestação se dá pela forma que Saul, pelo motivo pelo qual Saul buscava Samuel, que era para saber a vitória, a batalha, o resultado. E é isso que nós vemos no Código Mosaico como o primeiro regramento. Aquele regramento quanto à utilidade, quanto ao uso. E a doutrina espírita não é diferente. Certa vez, uma pessoa chegou para o Chico e disse a ele: Chico, meu filho vai se casar. E eu, como mãe do noivo, preciso estar bem vestida. Isso na década de 70. Meu pai é que me conta isso, na década de 70 eu nem nascido era. Eu preciso estar bem vestida. E eu queria que você verificasse com seus guias. Veja com Emmanuel qual seria a cor melhor para mim. E aí Chico, todo chiquiano, né, diz para ela: minha filha, Emmanuel está me dizendo aqui que em São Paulo tem um espírito muito melhor do que ele para essas coisas, chamado Denner. Denner era um estilista, encarnado, óbvio. Então diz: procura um estilista, isso não é coisa para espírito. Ou seja, isso é futilidade. E a doutrina espírita, a mediunidade não é para isso. Não é para elementos fúteis. Tanto que, quando se pergunta a Emmanuel, na questão 382 do livro Consolador, qual a verdadeira definição da palavra mediunidade, Emmanuel responde em dois tempos. No primeiro parágrafo ele diz: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. É a primeira parte da resposta. É aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. Quando Emmanuel assim responde, ele nos leva ao capítulo 2 do livro do profeta Joel,
Quando Joel diz, e naqueles dias, vossos filhos e vossas filhas, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Quando ele diz, Emmanuel responde assim, ele está indo lá no profeta Joel. E o profeta Joel diz, naqueles dias. Naqueles dias significa que haveria e houve um momento certo para a coisa acontecer. Não é hoje, não será amanhã, naqueles dias. Naqueles dias, no momento propício, na hora aprazada. É o que estava dizendo o profeta Joel. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E Emmanuel diz, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo, divino mestre, levando a ideia que lá em Joel, Jesus estava prometendo, falando. Acrescenta Emmanuel isso, prometida pelo divino mestre. E a profecia de Joel diz isso, derramarei meu espírito sobre toda a carne. E ele diz, é aquela luz prometida pelo divino amigo que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido. Aos tempos, o que se liga ao naqueles dias do profeta Joel. Aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. Emmanuel se refere a quê? E qual é esse aos tempos? O que nos leva a Emmanuel novamente, lá no livro A Caminho da Luz. Quando ele escreve que o Espiritismo veio na hora psicológica das transformações, ajustar o espírito humano. Hora psicológica das transformações, ou seja, na hora certa. E não é o nosso assunto para irmos ao século XIX para explicar essa segunda metade do século XIX. Mas foi a hora certa. Veio na hora psicológica. Ou seja, não era uma data, era um momento. Que era naqueles dias, um momento. Então, quando ele diz, Emmanuel, que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, ele se refere a essa eclosão dos fenômenos mediúnicos que foram estudados por Kardec e passaram a compor as bases da doutrina espírita. Fenômenos como o de Andrew Jackson Davis, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Fenômeno como o das irmãs Fox, nos Estados Unidos. Fenômeno como as mesas girantes, aqui na Europa. E é interessante esse fenômeno das irmãs Fox. Não pelo fenômeno em si, mas pelo que foi falado para Andrew Jackson Davis, que estava do outro lado do país, estava na Califórnia. Escreve Davis que, por volta das 8 horas do dia 31 de março de 1848, por volta das 8 horas da noite, das 20 horas, ele foi acordado por uma brisa que lhe passou suave no rosto. E uma voz lhe disse, meu amigo, você deu início a um bom trabalho. Contempla agora a manifestação viva de tudo que falaste. Porque Davis dizia que ele via um mundo que ninguém via. E desse mundo que ele via, que ninguém via, ele trazia desenhos de máquinas que no futuro nós passamos a ter, motor a explosão. E ele dizia que desenhava, dizendo, eu vi isso no mundo que ninguém via. Davis foi chamado de Emanuel Swedenborg do século XIX. Porque aqui na Suécia, Swedenborg também tinha essa característica no século XVIII, de descrever o mundo que só ele via. E Davis falava desse mundo. E o que aconteceu em 31 de março de 1848? No mesmo horário, os raps, as batidas, lá no condado de Nova York, na família Fox. Quando diz o Espírito, contempla a manifestação viva, é porque ali começavam os fenômenos tiptológicos, as batidas, e depois os sematológicos, e depois os de efeitos intelectuais, que Kardec foi estudando. Então, esse é o aos tempos do Consolador prometido, que Emmanuel se refere, e que nos leva a Joel. E de Moisés, com esse primeiro regramento, dentro dessa ideia da manifestação dos Espíritos, nós temos um segundo regramento. Quando lemos o capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai descrever os dons, não pelos dons em si, como os dons de curar,
os dons de discernir os espíritos, como lá está, e diversos outros da profecia, mas não pelos dons descritos, que nós podemos chamá-los por faculdades, mas por 2 outros versículos. Quando vemos Paulo escrever, vários são os dons, mas um só é o Senhor. Derivam de todos eles de uma fonte só. Mas o regramento vem na ideia quando ele escreve, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Vejam, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Mostrando que não interessa a faculdade, não interessa os dons, quaisquer que sejam eles, só devem ser exercidos com utilidade. Não para demonstração, não para curiosidade, não para brincadeiras, não para interesses pessoais, não para futilidades, não para projeção pessoal, vaidade. É isso que Paulo está regrando. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. E um terceiro regramento nós encontramos no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo trata das leis morais, que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, já que todas as outras obras são aprofundamentos dos 4 livros contidos no Livro dos Espíritos. Livro 1º, das causas primeiras, a Gênese. Livro 2º, do mundo espírita, o Livro dos Médiuns. Livro 3º, das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Livro 4º, das esperanças e consolações, o livro Céu e Inferno. Os 4 livros são o desdobramento dos 4 livros constantes no Livro dos Espíritos. Por isso ele é dividido em 4 livros. E o livro 3º trata das leis morais. E Kardec, tratando das leis morais, cuja estrutura do Evangelho é a estrutura do Sermão do Monte, em especial as bem-aventuranças, acrescida essa estrutura do comentário dos Espíritos. Mas lá no capítulo 26 ele trata de um assunto que não está nas leis morais, que é a mediunidade. O capítulo 26 tem por título, Dai de graça o que de graça recebestes. E ali ele trabalha a exploração da mediunidade. Ali ele trabalha essa vaidade que se tem naquele que exerce a mediunidade. E lá ele escreve no capítulo 26, que é um desdobramento do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, Influência Moral dos Médiuns. Nesse capítulo 26, Kardec trabalha, ele desenvolve o raciocínio da influência moral, mas tratando do elemento, digamos, subjetivo. Como o médium se sente, como o médium deve se olhar. E isso é subjetivo, porque é idiosincrático. Cada um sente de um jeito, cada um entende de um jeito, cada um quer fazer de um jeito. E Kardec tem uma frase dizendo, valendo-se de um brocado, de um provérbio latino, que diz, Suncta sancti tractunda santis. Coisas santas têm que ser tratadas com santidade. E ele escreve nesse capítulo 26, a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser tratada com santidade. Veja, ele não chama santa no sentido canônico da palavra. Ele chama santa no sentido de séria, que merece ser entendida, que há que se tratar com seriedade. Ou seja, é uma coisa séria que deve ser exercida com seriedade. Veja, a mediunidade é uma coisa santa que deve ser exercida santamente, religiosamente. O religiosamente que ele ali coloca não é no sentido de instituição, é no sentido de religiosamente, constantemente, metodologicamente. É isso que ele escreve no capítulo 26, dando esse terceiro regramento, mostrando com a ideia contida na proibição mosaica, o regramento da utilidade em Saulo, em Paulo. E aí vem Kardec trabalhando, dizendo que isso tudo deve ser levado em consideração. Que é coisa séria, não é para espetáculo, não é para brincadeira, não é para divertimento. Divertimento faziam as pessoas aqui na Europa, na América, mesmo no Brasil, que temos relatos de grupos em Pernambuco, na década de 40 dos anos do século XIX, das comunicações, dos movimentos de corpos, de grupos que assim estudavam e até corresponderam com a França. E
Ali as pessoas divertiam-se. De tal forma que encontramos um livro de Zeus Van Tuyl, quando ele vai tratar das mesas girantes e o espiritismo. E nesse livro ele reproduz charges que estavam no século XIX nos jornais franceses. Charges sobre as manifestações dos objetos. Como, por exemplo, uma delas que está uma pessoa diante de um juiz, e o juiz pergunta à pessoa: tens testemunha que possa depor a teu favor? E ele diz: sim, minha mesa de canto, que está pronta para depor por escrito. Porque nas mesas amarravam as penas e elas escreviam nas lousas, com seus movimentos. Isso acontecia aqui, vizinho a vocês, na França. Está lá no livro As Mesas Girantes do Espiritismo. E as charges reproduzidas dos jornais. Ou uma outra charge dizendo: jovem mesa procura birô sério para casamento. Vejam as brincadeiras, as charges. Porque assim era vista a manifestação dos espíritos. E Kardec foi chamado para isso. Vocês já conhecem, já leram com certeza. Quando ele é chamado pela primeira vez pelo senhor Fortier, ele é chamado para ver as mesas se movimentarem. E ele diz assim para Fortier: se nós podemos magnetizar pessoas, por que não magnetizar objetos? E o senhor Fortier diz a ele: mas as mesas andam sozinhas. E aí Kardec diz a ele: provai-me que as mesas têm cérebros para pensar e nervos para sentir. Do contrário, o que me contas nada mais é do que histórias para nos fazer dormir em pé. Isso em 1854. Dizendo: olha, isso aí para mim nada é a mesma coisa. E quando olhamos a descrição de Kardec, feita por Anna Blackwell, que está lá no livro de Arthur Conan Doyle, A História do Espiritismo, traduzida dessa forma, História do Espiritismo, se bem que o título original é História do Espiritualismo, e no capítulo que trata do espiritualismo francês, cuja primeira frase diz: o espiritualismo na França, mais conhecido com o nome de espiritismo, e ali ele narra. E Anna Blackwell traz o perfil biográfico e de personalidade do professor Rivaio, de Allan Kardec, e diz que ele era um homem de complexão forte, estatura mediana, ombros largos, cabeça um tanto achatada, diz ela, de espírito forte, incrédulo por natureza e sistema. Não provocava debates, mas quando neles entrava, dificilmente saía. E assim continua a descrição: incrédulo por natureza. A resposta que ele deu à sua Fortier foi essa: histórias para nos fazer dormir em pé. Até que em 1855, ele é convidado por Sr. Charlot, um homem mais sério, um homem um pouco severo, e ele diz que ele não brincaria com isso. E aí é que ele foi conhecer. E quando ele conheceu, todo mundo se divertindo, e ele diz aquilo que eu disse antes: a manifestação de uma nova lei da natureza. Então, desde o início do seu estudo sobre a manifestação dos espíritos, ele o faz com seriedade. E quando assim, então, escreve: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente, ou com santidade, ele está dizendo justamente isso, que deve ser tratada com seriedade. É uma coisa séria, não é para divertimentos. E é isso que a doutrina espírita nos traz. E é isso, como espíritas, que nós temos que fazer. Dar a atenção devida à mediunidade. Cuidar para que o seu exercício respeite a utilidade. Para cuidar para que o seu exercício seja sério. Porque a finalidade da mediunidade, ou as finalidades, dentre elas, é a demonstração da imortalidade. Demonstrar a imortalidade da alma. Demonstrar que continuamos vivos. A mediunidade é esse canal que abriu as portas para dizer: eu estou vivo. Eu converso, nós nos interagimos. Nós somos semelhantes. Uns aqui, outros lá. Então é demonstrar essa imortalidade que Kardec coloca no capítulo 3º do livro A Gênese como sendo o poder moralizador da doutrina espírita. A imortalidade da alma. Porque quando refletimos sobre a imortalidade da alma e entendemos-la e percebemos a sua existência pelas comunicações dos espíritos, nós mudamos a maneira de encarar a vida. E o que aqui nós chamamos de encarnação não é mais sinônimo de vida. Encarnação é uma etapa.
da vida, mas não é a vida. Nós já existíamos antes, existimos e existiremos. Somos os mesmos. As encarnações nada mais são do que estar na carne. E as desencarnações nada mais são do que sair da carne. Mas continuamos nós. Continuamos. Nós, os espíritos, só temos uma vida. Porque reencarnação não é sinônimo de vida. Reencarnação é um meio na vida, um meio de vir para a carne. Como a desencarnação é um meio de sair da carne. Mas a vida é uma só. Desde que fomos criados, há de infinito, nós viveremos. Ora encarnados, ora desencarnados. Ora encarnados, ora desencarnados. Por isso é que nós respondemos pelo que fazemos em uma encarnação seguinte ou em outras seguintes, quando não na própria encarnação, porque nós somos os mesmos espíritos em momentos diferentes, mas os mesmos espíritos. Isso é a imortalidade. E isso nos dá uma ideia de que o que eu faço repercute até que seja refeito. Artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Artigo 16. Para sanar uma falta necessário se faz o arrependimento, a expiação e a reparação. Então sim, repercute. Iremos reparar. Se decorrente do arrependimento, melhor. A ordem melhor seria essa. Arrepender, reparar, e se houver saldo negativo, expiar. Mas como não somos recalcitrantes, expiamos primeiro, arrependemos depois e reparamos. Mas a ordem seria arrepender e reparar. Assim é o devido. Então a imortalidade nos mostra isso. Como naquela ideia, aquilo que o homem semeia é o que ele colhe. Não se colhem figos dos abrolhos. E é esse o elemento. Nós mesmos resgatando o que nós fizemos. De bem, de ruim, isso é a imortalidade. E a mediunidade demonstra a imortalidade. E o segundo elemento, o segundo objetivo, dentre outros, levar-nos a refletir sobre a vida. Quantas histórias os espíritos nos contam e quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas que eles fizeram e nos contaram que não foi bom. E nós continuamos. A reunião mediúnica, de uma forma inversa ao que se pensa, não é para os desencarnados. Ela é muito mais para os encarnados. Aprenderem e repassarem. Porque os espíritos contam com os espíritos. Imaginemos, antes da codificação espírita, antes de existir as reuniões mediúnicas, se a reunião mediúnica é só para esclarecer os espíritos, como é que eles eram esclarecidos antes de 1857? Quer dizer que eles não seriam esclarecidos? Não seriam orientados? Então nós devemos ter uma fila enorme, uma demanda reprimida para as reuniões mediúnicas, porque de 1857 para cá é pouco tempo para atender todos que não foram atendidos. Os próprios espíritos esclareciam os espíritos. Eles não precisam de nós para isso, mas aproveitam para nos ensinar. A mediunidade também é para se fazer a reflexão sobre nós mesmos, sobre nossas ações, sobre nossas condutas. Basta ler o livro História que os Espíritos Contaram, Diálogos com a Sombra, do Hermínio Miranda, os dois, e nós veremos que são histórias que muitas vezes trocaram só os protagonistas. Estamos fazendo do mesmo jeito. Então é para isso a mediunidade, para nos convidar a uma reflexão existencial, para nos convidar a entender melhor esse porvir, a entender melhor o que é a imortalidade. Porque nós espíritas dizemos-nos imortais, não dizemos-nos? Mas temos medo de morrer, não temos? Não, vamos trocar de assunto, esse assunto é meio estranho. Que incongruência é essa? Sou imortal com medo da morte? Não, Simão, não é da morte em si, é o processo. É aquele detalhe, é o processo. Não, mas eu não posso ir ainda, porque eu tenho os meninos para cuidar. Vejam, nós somos reencarnacionistas.
mas educamos nossos filhos como se eles fossem papel em branco. Nossos métodos educacionais não são reencarnacionistas, são unicistas. Olho para a criança como se fosse uma folha em branco, seguindo a ideia de John Locke, tábua rasa. Mas ela não é uma tábua rasa, ela não é uma folha em branco. Ela tem um passado já escrito, ela é um livro, com vários capítulos escritos, e vários para serem escritos. Mas não olhamos dessa forma, mas somos reencarnacionistas. E olhamos para o nosso filho e dizemos, é meu. Pronome possessivo, é meu. Então, é preciso refletir para que do conhecimento cheguemos à consciência da imortalidade. E não só o conhecimento da imortalidade. E a mediunidade abre esse espaço para nós refletirmos mais e entendermos conscientemente o que é a mediunidade. E é óbvio, a mediunidade não é exercida sozinha, ela não existe senão pela demonstração via o médium. E embora seja então essa luz, como define Emmanuel nessa questão 382, aquela luz, e o é, que foi prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne, nós chegamos então a essa toda a carne. E essa toda a carne quem é? Os médiuns. E aí chegamos no segundo parágrafo da definição que Emmanuel dá nessa questão 382 do livro Consolador. Quando lá nesse segundo parágrafo ele escreve, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade para redenção e esclarecimento oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade para redenção e esclarecimento oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Filhos misérrimos. Está bem emanuelino, né? Está bem o estilo de Emmanuel. Contundente, educadamente contundente. Chamando atenção para essa miserabilidade que na verdade é mais uma autocomiseração. Nós ficamos miseráveis porque temos pena de nós mesmos. Autocomiseráveis. Ficamos com dó de nós mesmos, enquanto deveríamos crescer com as adversidades. Como deveríamos caminhar, mas ficamos lamentando. Então ele diz que a mediunidade é também essa oportunidade de redenção. O que é redimir-se? Senão saldar, liquidar o passivo, liquidar o débito, arrepender-se para redimir-se. Não é só arrepender-se, é refazer a conduta. Então ele diz que a mediunidade é essa oportunidade de redenção. A começar por quem? Pelo médium. Que é a pessoa mais próxima da própria mediunidade. É aquele que a exerce. E seguindo a linha de Emmanuel, nós temos uma definição interessante que ele dá para o médium. Está lá no livro Emmanuel, no capítulo 11. Tem como título, quem são os médiuns na sua generalidade? O título é uma pergunta. Quem são os médiuns na sua generalidade? E Emmanuel responde, os médiuns, na sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitada responsabilidade o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Alguém é médium aqui? Deixei de ser, né? Vejam, isso não é pejorativo. Não é pejorativo. Essa é a forma que Emmanuel está chamando a atenção, bem emanuelinamente, para dizer uma forma mineira que nós temos lá. Desce daí. Abaixa o facho. Para tentar mostrar que o médium não é especial. Não é o ser privilegiado. É o ser primeiramente necessitado.
Veja, os médiuns em sua generalidade não são missionários. Generalidade, não é totalidade. Existem os médiuns missionários. Pouquíssimos, mas existem. Existem aqueles cuja mediunidade é a sua missão. Existem aqueles cuja mediunidade é o seu compromisso. E existem aqueles cuja mediunidade é o seu comprometimento, que é a maioria. Essa é a generalidade à qual Emmanuel se refere nesse capítulo 11 do livro Emmanuel. Os médiuns não são missionários na generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Veja, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Coaduna-se bem com a ideia de Emmanuel da questão 382, não é isso? Redenção. É a oportunidade, a melhor oportunidade de redenção? Imaginemos a cena, óbvio que não é assim que acontece, é só uma digressão. Estamos no mundo espiritual para reencarnar. Está lá na fila, né, aquela fila enorme, e estamos lá aguardando. Chega a nossa vez. Então, chegou a minha vez. E eles chegam para mim e falam: Simão, você vai reencarnar. Vou? Vai. Bom. Legal. Né? Hashtag encarnação. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na sua situação? Vamos. E aí ele vai lá, vamos olhar os seus méritos, os seus deméritos, para ver como é que está seu saldo, para ver como é que vai ser a circunstância da sua reencarnação. E aí pega lá meus méritos, óbvio, né? Pega lá um computador, né? 1 terabyte de memória, né, de processador, e vai olhar meus méritos. E tem lá, imprimiu, deu umas 10 mil páginas de méritos. Perfeito. Olhei aquilo e falei, só. E aí ele vai para os deméritos. E já pega um mainframe, não mais um computador. E aí ele resolve imprimir, mas por respeito ecológico ele para, porque daria milhões de páginas. E fala assim: Simão, o seu saldo, do jeito que está aqui, você vai nascer uma bola. Sério, quase, né? Você vai nascer uma bola. E eu olho e falo... E ele fala, mas... Esse mas, ele é agradável, né? A conjunção adversativa, ele é algo agradável. Porque o que vale é o depois do mas. O que vem antes do mais não é interessante. Você conhece fulano? Conheço, mora ali na rua, tal, mas... Aí é o que eu penso dele mesmo, né? Mas tem uma forma de você não nascer uma bola. Quase uma, mas não uma. Legal? Opa, qual? A mediunidade. Ah, quer dizer que se eu exercer a mediunidade, a faculdade é minha, mas eu vou nascer em condições de exercê-la? Sim, e se eu exercê-la, eu não vou nascer essa bola? Não. Me dá umas 5 faculdades, faz favor, para garantir. E deixa mais 2 aí que se precisar eu busco. E aí eu chego aqui na Terra, reencarno-me. Com a mediunidade, com um comprometimento mediúnico. Não com compromisso. Comprometimento. Ela foi usada como comutação de uma bola para a mediunidade. E aí, se eu não exerço, o que começa? A bola começa a aparecer. E se eu não exerço? Veja, comprometimento. Por isso, alguns médiuns, não exercendo a faculdade, têm dificuldades. Outros não. Porque outros não têm o comprometimento. A mediunidade foi uma opção. Outra também foi, mas uma opção comutativa. Mas para aqueles outros não. Você não teria por quê, mas eu gostaria de. E aí são compromissos. O comprometimento tem o compromisso. O compromisso nem sempre tem o comprometimento. Então muitos dizem, mediunidade traz problemas. Não, não. A mediunidade ela nunca traz problemas. Ela evita problemas. Mas para aqueles que têm comprometimento é o não exercício que traz problemas e não a mediunidade. Porque foi comutativa. Agora, para outros não exerce, daqui a pouco exerce. Vão se comprometendo daí para frente. E aqueles outros são missionários. São os que assumiram e desenvolveram o trabalho. E muitos nem sequer dizendo-se médiuns. Os fenômenos acontecendo e eles se escondendo. E eles se
resguardando, melhor dizendo, não se escondendo, se resguardando. Porque era a utilidade do que ele possuía que deveria ser vista, e não quem fez. Como Cristo, curando o leproso. Vai e mostra-te ao templo. Mostra-te que estás curado, mas não conta quem te curou. E quantos se colocam acima da própria mediunidade? Quantos, no trabalho mediúnico, querem se mostrar mais do que são e querem que suplantem eles mesmos a própria mediunidade, não entendendo que estão ali para redimirem-se, não entendendo que estão ali por comprometimento, que deveriam agradecer como necessitado e não como aquele missionário inatingível, inalcançável. No exercício da mediunidade, nós temos que fazer como João Batista fez com Cristo. Quando ele atende ao Cristo, o Cristo sai. João vira-se para os seus 2 discípulos, naquela época André e Tiago, e diz a eles, é necessário que ele cresça e eu me diminua, disse João. Um exemplo de humildade. É necessário que ele cresça e eu me diminua. E muitas vezes nós queremos que a causa que nós professamos se diminua para que nós cresçamos. E na verdade nós temos que diminuir para que a causa apareça, para que a causa cresça. Para que não tenhamos espiritismo à moda de um, a moda de outro, a moda de outro. E na mediunidade não é diferente. Tem um livro dos médiuns fácil aqui, só para eu pegar a capa, a contracapa. Nós vamos ver isso. Então veja, esse é o médium. E Kardec também define o médium. Ele define o médium de uma forma que eu diria técnica. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele diz: todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é, por conseguinte, médium. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médium. E também tem muitos médiuns mais ou menos também. Mas ele diz, são mais ou menos médiuns. Essa é a primeira parte da definição. Veja, genérica. Todo aquele, sem acepção de escola religiosa, sem acepção se homem ou mulher, sem acepção se jovem ou adulto, se senecto ou não, todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito, a presença de um espírito, é por conseguinte médium. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médium. Então, nesse sentido, a palavra médium tem uma acepção genérica, lato sensu. Todo aquele, em grau qualquer. Se é um arrepiozinho ou não, não interessa. Em grau qualquer. Mas depois, na segunda parte da definição, ele já traz a ideia de médium para o estrito sensu, para ser aplicada da forma específica. Ele diz, todavia, olha a conjunção adversativa de novo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, todavia, tal designação, qual? Médium, não se aplica senão àqueles cuja influência se dá de maneira perceptível, ostensiva, passível de demonstração. Então já não dá mais para dizer que todo mundo é médium no sentido estrito da palavra. Médium no sentido geral. Né? Seres humanos. Mas nós temos o ser humano A, B, C e D. Esse médium que todo mundo é, Kardec faz da forma geral. De uma forma geral. Todo mundo é mais ou menos médium. Mas ele diz, todavia, tal designação não se aplica senão àqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva, passiva de demonstração, de comprovação. E ele acrescenta, o que depende de um organismo mais ou menos predisposto. Veja, o que depende de um organismo mais ou menos predisposto. Ou tiro mais ou menos. De um organismo predisposto. O que ele quer dizer com isso? Que embora nós tenhamos a faculdade mediúnica por espírito sermos, quando encarnados, há necessidade que o nosso corpo, a nossa organização física, a nossa organização biológica, esteja em condições que permita eu me exteriorizar ou interiorizar. Por isso nem todo mundo é. Por isso aquela ideia de, então eu posso reencarnar e exercer a faculdade mediúnica. Porque no processo reencarnatório, nós já imantamos o corpo
em condições para que eu possa exercer a faculdade. Outros há que não terão essa condição. A mesma coisa vemos no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando Kardec trata da influência moral dos médiuns e diz que a faculdade se radica no organismo. Então, por isso que uns são médiuns ostensivos, no sentido estrito da palavra, outros não. Porque não tem a organização biológica para tanto. Então, embora seja do espírito, o espírito está, ou nós todos estamos, né, num corpo. E é necessário que essa relação espírito-corpo, via perispiritual, tenha as condições semelhantes para que eu possa manifestar a faculdade que eu trago. Então, por isso, nem todo mundo é médium. Por isso, alguns têm a percepção, outros não. E alguns no campo da prova, alguns no campo da missão. A maior parte no campo da prova. E talvez não entendam que estão no campo da prova. O que é uma prova? É algo pelo qual eu passo e preciso aprender e vencer. Não só vencer. Aprender e vencer. Para que o efeito seja salutar. Para que eu não cole nessa prova. Porque se eu colo, eu posso até vencer, mas eu não aprendo. E depois, quando exercitar, não sei o que fazer. Aquele profissional que se forma com a base de cola é um péssimo profissional depois para ser exercido, porque lá fora não tem cola. Então, é preciso entender essa prova. E assim sendo, o médium nessa situação, ele precisa do preparo. Ele precisa se preparar. Ele precisa se organizar. E aí, didaticamente, podemos dividir em até mais formas, mas nós podemos talvez colocar três formas para dividir essa faculdade, esse aprendizado do médium. Isso não é mediunidade não, isso é sudorese mesmo. Três formas para o médium se preparar. O aspecto intelectual, o aspecto técnico e o aspecto moral. Não moralista. A doutrina espírita não é moralista. Ela é moralizante, mas não é moralista. O que é o aspecto intelectual? Não é a intelectude vazia. O que é o aspecto intelectual? É o aprendizado, é o estudar. Como vemos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Mensagem do Espírito de Verdade, capítulo 6, item 4. Então é preciso que o médium estude, começando pelas obras básicas. Assim nos diz o Espírito André Luiz, lá no capítulo 41 do livro Conduta Espírita. Quando ele diz, começar primeiro com as obras básicas, e notadamente o livro dos médiuns, para depois lançar-se às outras obras e ao exercício da mediunidade. E por que primeiro o livro dos médiuns? Veja o que está aqui na contracapa do livro dos médiuns, escrito por Kardec. Guia dos médiuns, guia, manual, guia dos médiuns e dos evocadores. Aqui evocadores no sentido que se dava a palavra à época de Kardec, porque ali ele evocava com o fim de aprendizagem. E depois acrescenta a ele, ensino especial dos espíritos. Olha aqui, ensino especial. Não é qualquer ensino, é especial. Deveria custar o dobro dos outros livros. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática mediúnica, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Ou seja, segmento do livro segundo do Livro dos Espíritos. Olha que Kardec, isso aqui é escrito por Kardec. E quantos médiuns não leem, não estudam o Livro dos Médiuns? E aí, dentro de um critério de achismo, vou fazer desse jeito, vou fazer. Não, sempre foi feito assim. Não, meu pai já fazia, minha mãe já fazia. E assim vai. Se hoje nós usássemos as mesmas técnicas agrícolas que usavam no passado, morreríamos de fome.
porque não teríamos alimento bastante. Porque o aprendizado é constante, é para a evolução. E como lidar com a mediunidade sem conhecer o livro dos médiuns? Sem estudar esse livro, sem poder dissecá-lo. E é um ensino especial. Os espíritos fazem, ensino especial dos espíritos, está escrito aqui. Eles fazem isso com tanta atenção, com tanta dedicação, para a gente comprar, botar na estante e ficar lá. Isso é para ser estudado. Ele é o guia. Não há que se conceber um médium que não bebeu na fonte. Veja o que André Luiz então coloca nesse capítulo 41 do livro Conduta Espírita. O Espírito André Luiz, pelas mãos da época do Valdo Vieira. Deve-se começar o médium pelas obras da codificação e depois lançar-se às outras e à prática. Então, por que isso? Esse é o aspecto intelectual que nos fala a Dona Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas. Estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Veja, é dever que não nos é lícito postergar, deixar para depois, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina. O que se entende por limpidez cristalina? Indo radicalmente, ou seja, indo na raiz, ser lá no radical, na raiz. Estudá-lo na limpidez cristalina. Limpidez cristalina, nós encontramos o Espiritismo nas obras básicas. Ali ele está na sua limpidez cristalina. E Kardec chama atenção para isso lá no livro Obras Póstumas, que não é um livro que ele escreveu, são escritos dele que foram compilados por Lemer e depois da sua morte transformada em livro, da morte de Kardec transformada em livro. Por isso se chama Obras Póstumas. Não é livro psicografado por ele, tampouco escrito na forma de livro. São diversos escritos que inclusive alguns se repetem no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, alguns se repetem na Revista Espírita, mas que foram compilados nesse livro chamado Obras Póstumas. E a grande parte é Kardec falando da sua missão, do seu trabalho. E lá nessas Obras Póstumas ele escreve, no Projeto Espírita de 1868, um estudo, ele chama de curso, um curso regular de Espiritismo seria professado com os fins de desenvolver o gosto pela ciência e fazer adeptos esclarecidos. Um curso regular. O que é regular? Constante, metodologicamente estruturado. E ele escreve no mesmo livro, lá no capítulo A Constituição do Espiritismo, que a única coisa capaz de travar a marcha, assim ele escreve, a única coisa capaz de travar a marcha do Espiritismo seria a falta de unidade de princípios. Ou seja, seria cada um inventar a seu modo e falar que é Espiritismo. E ele escreve, portanto, tomamos o cuidado de escrever em detalhes até o cansaço. De forma tal que se dissermos que 2 mais 2 são 4, ninguém poderá dizer que é 5, para que não haja interpretações diversas. Agora, quando não se lê as obras básicas, quando não se estuda o Espiritismo na sua limpidez cristalina, nós podemos criar os nossos próprios princípios e dizer que são princípios espíritas. O Espírito Viana de Carvalho, através da psicografia do Divaldo Franco, no livro Sementeira da Fraternidade, ele escreve: o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada, na maioria dos seus postulados, ressalvadas as incontáveis exceções, escreve ele, o Espírito Viana de Carvalho. Veja, movimento espírita é o que nós fazemos para divulgar. Doutrina espírita é o que é para ser divulgado. O movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada, na maioria dos seus postulados. E esse é o problema. Falta do estudo na limpidez cristalina. Então não é o médium, ele precisa estudar as obras da codificação. As obras que não são da codificação, mas que guardam relação com a codificação, que nós chamamos de coerência doutrinária. Porque pureza doutrinária só temos nas obras básicas. A coerência doutrinária é a relação daquilo que se escreveu com as obras básicas. Se guarda a relação. Devemos buscar
em diversas obras, temos diversas excelentes obras, diversas. Como também, por outro lado, temos diversas outras questionáveis. Mas fiquemos com as diversas que são excelentes. E aqui eu vi na biblioteca de vocês, vi lá no Grupo Emmanuel também, a biblioteca, obras excelentes aqui. E lá também. Lá eu estou apontando para cá, não sei se é lá, no Grupo Emmanuel. No centro, lá no Emmanuel. Precisa estudar isso. Mas, Simão, eu não tenho tempo. Tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu gosto de fazer. A questão do tempo é saber escolher. Eu escolhi isso em detrimento disso. Então não é falta de tempo. Ah, mas eu já estou no fim da vida. Primeiro que vida não tem fim. Não, Simão, eu estou querendo dizer da encarnação. Beleza. André Luiz, o assistente Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz assim: numa viagem de 100 léguas, muitos acidentes podem acontecer no derradeiro quilômetro do caminho. Ou seja, na reta final eu posso me comprometer. Então por que não começar a estudar agora? Ah, mas eu não sei ler. Pede alguém para ler. Ouça. Ah, mas eu começo a ler e me dá sono. Como é que você lê? Não, eu leio sentado, numa poltrona macia, com a luz bem tênue, uma musiquinha de fundo. Eu durmo sem livro num caso desse. Não preciso nem de livro. Então leia num banco de centro espírita lá do Brasil, que aqui é confortável. No banco de centro espírita do Brasil, que é aquele banco de madeira que você senta e fica doido para levantar. Leia ali, porque ali não vai dar sono não. Ah, mas eu não consigo ler em voz baixa, ler em voz alta. Mas eu não consigo ficar parado, ler andando. Não tem. Seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. A resposta que deveria ser: eu não gosto. Mas não eu não tenho tempo. Não eu não... Não. Isso são desculpas. Se disser eu não gosto, é a realidade. Mas, para aquele que não gosta de ler, tem um livro que não é espírita. Um livro novo, é da minha infância, tem pouco tempo. Para Gostar de Ler, do Murilo Rubião. Dessa finurinha, letra desse tamanho, cheia de gravura. Para quem não gosta de ler. Leia e depois começa a ler os outros livros, que vocês vão ver que beleza que é ali. Para Gostar de Ler, ensinando a leitura. Prazer da leitura. É hábito. Leitura é hábito. E quanto mais se lê, mais se conhece. Quando mais se conhece, mais se faz. E aquele que lê bem, escreve bem. Aquele que lê bem, comunica-se bem. Porque quem lê está abastecendo-se de conhecimento. E ninguém dá o que não tem. Como dar conhecimento se eu não tenho? Como passar aquilo que eu não introjetei? Então nós não somos autóctones no conhecimento. Nós aprendemos. Questão 114 do Livro dos Espíritos. Aprendemos uns com os outros. Então é preciso estudar o Espiritismo. Esse é o aspecto intelectual. Isso não depende de nível educacional, nível cultural. Independe se tem curso superior, se não tem curso superior. Não independe disso. Isso depende de querer aprender. Querer para poder fazer melhor. Esse é o aspecto intelectual. É preciso que o médium se desenvolva através desse aspecto, o estudo. O aspecto técnico. O que é o aspecto técnico? É o treinamento. Me permita a expressão. É o adestramento. É você treinar. Por isso nós temos as reuniões de educação mediúnica. Que são aquelas reuniões onde o médium vai se adaptando à sua própria mediunidade. Vai conhecendo em si mesmo as reações mediúnicas. Para que ele possa discernir o pensamento que é dele e daquele que não é dele. Questão 467 do Livro dos Espíritos. Sobre qual o pensamento é nosso, qual dos Espíritos. Eles respondem: normalmente aquele que primeiro lhe vem é o vosso. Ou seja, a intuição. Né? Não é dos Espíritos. É treinar. Como contam quanto tempo o Chico treinou. Mensagens e mensagens que nunca foram entregues. Foram rasgadas, foram queimadas. Porque diz Emmanuel para ele, isso era só treinamento. E hoje que nós vemos. Chega a primeira mensagem, pela primeira vez, pelo médico, pela primeira vez exerceu a faculdade mediúnica e já vai para a tipografia virar mensagem para ser distribuída. O livro Nosso Lar ficou 12 anos guardado. Memórias de um Suicida, 9 anos. Porque achavam estranho aquilo que estava lá.
Veja o que é ponderação. O médium pode errar. O médium, ele pode confundir. O livro Consolador, que vocês conhecem, óbvio, no final do livro tem uma nota que não foi tirada. Quando foram mandados os originais para a FEB, para a Federação Espírita Brasileira, ela, lendo, fazendo a revisão, detectou que duas questões da progressão dos espíritos e das almas gêmeas não guardavam muita coerência com aquilo que Kardec havia escrito, com os espíritos haviam passado para Kardec. A editora, então, pediu que o médium revisasse com o espírito autor. O médium era Chico, o espírito era Emmanuel. E Emmanuel revisa e manda uma carta que está lá na última página do livro Consolador, pedindo desculpas e dizendo que em relação à questão relativa à transmigração da alma, houve um erro de percepção do médium quanto ao pensamento do espírito. Um erro de percepção do médium. Quem era o médium? Veja. Houve um erro de percepção do médium que nos permitimos agora consertar. Quanto às almas gêmeas, peço que continue o texto da forma que se encontra. Até porque o que nós estamos dizendo não significa que são duas metades, mas é um assunto que ainda demanda tempo para ser entendido. Prefiro que permaneça como está. Vejam, ele corrige uma, mantém a outra. Basta vocês pegarem o livro Consolador e abrir na última página, está isso lá. Para mostrar que não há infalibilidade. Foi erro de percepção, onde ele diz, onde o nosso pensamento não foi captado, diz Emmanuel. Então veja, sem contar, não é o caso do Chico, óbvio, mas sem contar quantos inventam. Não é só não percepção, não é só ruído na comunicação. São invenções. E Kardec chama atenção para isso no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Que o que preocupa a ele, a influência moral dos médiuns, é quando os espíritos respondem, o que mais nos preocupa é quando o médium substitui a nossa mensagem pela dele. Kardec escreve isso aqui, capítulo 20. Os espíritos, aliás, escrevem isso aqui. Espírito Erasto. Basta olhar, capítulo 20. Quando o médium substitui as nossas ideias pelas dele, que causa dano. Isso lá no século XIX. Que não é o caso, óbvio, não é o caso do Chico, não substitui nada. E no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, de onde tiramos lá a frase da mediunidade ser coisa santa, coisa séria, Kardec também escreve, não existe um médium sequer no mundo que possa garantir uma manifestação mediúnica a qualquer hora. Isso vai bem ao encontro do que o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Veja, não há um médium sequer no mundo que possa garantir em um dado momento a comunicação dos espíritos. E quantos acham que estão plugados? Não, só um momento, eu vou dar uma ligadinha aqui na tomada e já vou entrar em contato. Veja. E quantos fazem isso? Quantos? E Kardec dizendo que isso não é o correto. Mas muitos não leram o Livro dos Médiuns. Foram direto para o trabalho. Não treinaram para perceber essas nuances, para perceber a presença dos espíritos, para entender o que é reação própria, não. Dona Ivone Pereira conta-nos, para o Memória de um Suicida, que durante meses ela ficou envolvida com dois espíritos que se comunicariam numa reunião, não no Memórias, ela conta isso quando ela falava do Memória de um Suicida. E que era necessário, e ela sentia durante esse tempo todo as sensações desse espírito, de angústia, de dor, e ela começou a entender o que era dela e o que não era dela. E é importante saber isso, porque nem tudo é mediunidade, e há coisas que são mediunidade, mas nem tudo. Então é preciso saber discernir isso, e isso se dá com treinamento. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Não existe um tempo, não existe um prazo. Depois de 3 anos, depois de 2 anos, isso são suposições. Porque há pessoas que com dias, há pessoas que com anos ou décadas não vão resolver.
Outras vão resolver rápido, vão entender, vão treinar. Depende do compromisso, comprometimento, missão que trazem na mediunidade. Então é preciso esse treinamento, essa fase de ter a comunicação e saber e aceitar ser analisada. Não por uma pessoa, como aquele bedel, né, antigo das escolas, não, porque tomar. Não. Por grupo de pessoas. Para ver, para conversar com o médium, o que você sentia quando você escreveu essa mensagem, ou quando se dava a comunicação, o que você percebeu e tal. Essas reuniões de educação mediúnica, elas duram pouco tempo. O maior tempo da duração é o depois. É quando você vai conversar com os médiuns, analisar o que aconteceu na reunião, perguntar sobre aquelas comunicações, o que você achou disso, ou você percebeu alguma coisa quando ele disse isso ou não disse, para você ir aferindo. Isso é reunião de treinamento. O treinamento você simula muitas vezes. Então é comum o médium começar e perder a comunicação. E com medo de o que vão achar de mim, acrescenta por conta própria. Aí você vai lá e corrige isso. E vai corrigindo, evita. E ele vai aprender a lidar com isso. Ele vai aprender que tem hora que a comunicação foge e acabou. Não tem outro jeito. Ele não vai pegar no laço esse espírito e trazer de volta. Mas isso é o treinamento. Para o médium se harmonizar consigo, com a sua própria mediunidade. É o aspecto técnico. É o adestrar, é o treinar. É o atleta paulino. Peleja na fé. Ou seja, peleja, trabalha, treina. Treinam-se anos um atleta de Olimpíada para correr 10 segundos. São 4 anos de treinamentos. 6 horas por dia. 7 dias na semana. Para correr, não mais 10, que já fazem 100 metros com menos de 10. 9 segundos de alguma coisa. E uma mediunidade para exercê-la. Por que não treinamos também? Por que não treinar tanto para isso? Por que não se preparar para isso? E o aspecto moral, que não é moralista. É de moralidade, de reflexão. Na ideia paulina, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me edificam. É entender isso. O que eu faço é útil ou não é útil? Me edifica ou não? É uma reflexão, não é uma imposição. Por isso não é moralista. A doutrina espírita não impõe. Diz Kardec, lá no livro Obras Póstumas, lá na Constituição do Espiritismo, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Pronto. Não se impõe. Tal qual Cristo não impôs nada. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz. A cada dia me siga. Não há imposição. Não é moralismo. Não é o faz, não faz. É o parar e pensar, me edifica ou não? Me convém ou não? Esse me convém não é um me convém no sentido de personalismo. É conveniente para o meu crescimento ou não? É essa a reflexão moral. Pois é essa que vai seguir a pessoa. No capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, nós temos uma interessante reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica frívola, como dizia Kardec. Diz o texto: em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. E sabendo disso, eis que 2 exorcistas, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar os demônios, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu vos digo, saia desse homem. E os demônios, virando-se para eles, disseram: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? E avançando-se sobre eles, maltrataram-nos, e eles nos fugiram. Uma imposição de um que dialoga com os espíritos, sem sem a necessária preparação moral, que não é ser melhor e maior do que o espírito, é reconhecer-se até devedor, mas reconhecer-se como alguém querendo lutar para sair disso.
Uma reunião dessa, muitas vezes, esses espíritos não avançam no sentido do capítulo 19 do livro Atos, mas desnudam a pessoa. Desnudam-na falando quem de fato ela é. Desnudam-na falando o que ela faz longe dos holofotes, longe dos outros olhares. Isso é desnudar. Então a reflexão, a ideia do moral, não é dizer eu sou melhor do que o espírito, talvez até dizer, mas na verdade a maioria das vezes nós somos iguais. Talvez se eu estivesse no seu lugar eu teria feito o que você fez. Mas eu não estava no seu lugar e posso enxergar de maneira diferente. Então, por favor, vamos refletir de outra forma. Eu não estou me dizendo melhor do que ele. Eu estou dizendo que eu poderia errar como ele errou. Mas não foi eu quem errou, foi ele. Mas ele errou dentro de uma circunstância que eu agora posso analisar que ele não analisava. Mas não quer dizer que eu seja melhor. Não é também cego guiando cego. É um diálogo, em que aquele que dialoga não é superior àquele outro que está sendo atendido pelo diálogo. Mas alguém que possa ter uma visão diferente. Uma visão diferente. Uma vez, numa reunião mediúnica, manifestou-se um espírito chorando, mas chorando copiosamente, de tal forma que não conseguíamos conversar com esse espírito. E ela chorava, esse espírito, depois se identificou como numa encarnação feminina, ela chorava, mas entre um soluço e o outro ela dizia, eu sou o demônio. E chorava, eu sou o demônio, chorava, eu sou o demônio. E não deu mais nada. Acabou a comunicação. Na semana seguinte, por uma outra médium, que não estava presente na reunião anterior, manifesta-se esse espírito novamente. Não mais chorando copiosamente, mas entristecido, muito, e dizendo, eu sou o demônio. E eu perguntei a esse espírito, eu disse a ele, uma dúvida, foi assim que eu disse. Nós já recebemos aqui na reunião vários espíritos, dizendo-se demônios, mas todos eles vinham prepotentes, agressivos. E por que você se diz o demônio e vem chorando? O espírito disse, é que na minha encarnação anterior, eu era uma religiosa. E aprendi que quem conversa depois de morto é o demônio. E eu sei que eu estou morta. E estou conversando. Então eu sou o demônio. Como é que você vai tratar esse espírito? De demônio? É um companheiro, uma companheira que fez uma lógica perfeita dentro do que aprendeu. E a reconstrução desse conhecimento demanda tempo. Porque você não demove um conhecimento. Você reconstrói. Mas através de reflexões. Como ser o demônio, se suas práticas não são demoníacas. Se os seus sentimentos são bons, que demônio que faz o bem? Com o sentimento do bem? E você fazia com o sentimento do bem? Sim. Aquele que com Cristo ajunta, não espalha, não é isso que você aprendeu? Foi. Aquele que fala pelo Cristo não pode ser demônio? Pode. O demônio não, o Satanás não prega a Cristo? É. Mas isso depois de 4 reuniões. As 2 primeiras e mais 4 reuniões. Se fosse o tom moralista, já era aquele. Primeiro já seria uma ironia na hora de tratar. Aprendeu tudo errado. Não existe errado ou certo. Existe o que se aprendeu. E o que se aprendeu sempre é certo para aquele que aprendeu. Pode ser errado, mas até que ele entenda que seja. Ele vai se sentir certo. Por isso, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes espíritos agressivos se sentem no direito de agredir por vingança. E ali não é um debate. Porque eles, na forma de entender própria, estão certos. E você não tem como debater com alguém que acha que está certo. Você precisa conversar de tal forma que ele passe a perceber a incongruência da atitude. E ele mesmo se entenda por outro que está errado. Que entenda que está errado. E se coloque para outro caminho. Mas isso é uma construção.
Por isso nós não doutrinamos espíritos em reuniões mediúnicas. Nós dialogamos com os espíritos e construímos uma reflexão, porque senão seria moralismo. E Kardec, lá no livro Que é o Espiritismo, ele diz: o Espiritismo é uma ciência de característica filosófica e consequências religiosas, consequências morais. Ou seja, entende, compreende e se modifica. O diálogo com os espíritos é a mesma coisa. Ele, por si, ele constrói o seu raciocínio. E aí ele compreende. E aí ele se modifica. Mas não por imposição. Porque senão cairemos nesse capítulo 19 do Atos. E vós, quem sois? Esse é o aspecto moral. É nós nos reconstruirmos, mesmo que começando pelo erro. O erro e o acerto é um dos processos de aprendizagem. O conhecimento empírico é o de fazendo. O conhecimento mítico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o empírico. O empírico você erra, acerta. E há coisas que você faz pelo método empírico. Vocês cozinham? Sabem fazer um arroz? Aprenderam pelo método científico? Você pega 100 gramas de arroz, umedece-o, deixa-o desidratar por alguns minutos, aquece a panela até 100 graus, depois ali, com a pequena quantidade de oleaginosa, você coloca o arroz e movimenta de forma circular uniforme, movimentos circulares uniformes, e depois reumedece-o, ele queima, antes de você terminar essa receita. Mas normalmente fazem assim: ponha 2 xícaras de arroz, põe o fogo na panela rapidinho, põe 2 xícaras de arroz, põe um pouquinho de óleo, vai lá e mexe, e refoga. Mas até quando? Até ele ficar soltinho. A hora que ele ficar rodando lá, ou cair você põe água. Que tanto? Um tanto que você achar que cobre o arroz, mas não muito. E tempera como? Põe uma pitada de sal. Essa pitada, ela é empírica. O que é uma pitada? É uma mão, mas de quem? É um tanto quanto? E aí você salga de mais, salga de menos e acerta. E não faz seguindo receita. E há coisas, quando há recalcitrância no aprendizado, que é só pelo erro que a pessoa vai aprender. É o que está no capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Incrédulo por sistema. E é perguntado ao Espírito São Luís: é lícito, é justo tentar convencer um incrédulo obstinado? E os Espíritos respondem: depende da natureza da incredulidade. Pois aquele que não está esclarecido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual deverá passar. Deixai-o por conta da providência, que o trará até vós. Veja, deixai-o por conta da providência. Não adianta, na linguagem nossa lá mineira, bater em ferro frio. É recalcitrante. Aí entram os elementos expiatórios, que não é o nosso foco de conversa. Mas é preciso refletir sobre isso. Na reunião mediúnica, no grupo mediúnico, nós temos pessoas que estejam a fim de exercer um ministério sério, um ministério útil. Não estão ali para experimentações, para brincadeiras. O grupo mediúnico é formado por pessoas que se afinizam, porque o grupo, diz-nos Divaldo Franco, no livro Diálogos, no livro... eu me lembro depois. Ele e Raul Teixeira, que foi um congresso feito em Belo Horizonte, que gerou o livro, que depois foi refeito agora, reeditado e com acréscimo de perguntas pela Sueli. Até eu mandei 2 perguntas, e vários mandamos, e aí mandaram, aí foi feito novamente o livro, e eu não lembro danado do nome do livro. Mas vou me lembrar. Diretrizes de Segurança, o livro. Diretrizes de Segurança. Ele responde: a reunião é um ser coletivo. O que quer dizer isso? A soma das consciências individuais dá a consciência coletiva. Invertendo o pensamento de Emile Durkheim, né? Que dizia que a consciência coletiva que determina as individuais. As consciências individuais formam a consciência coletiva. Ou seja, um que esteja distonante, destoa a consciência do grupo. Por isso são pessoas que são afins. Afins não quer dizer coleguinha que troca xícara de café um com o outro, ou uma com a outra. Não.
São pessoas que se respeitam, gostam, mas não precisam conviver toda hora. Mas quando estão ali, nenhuma tem animosidade para com ninguém daquele grupo. Porque aquele grupo que tem alguém manifestando e o outro lá quietinho pensando, garanto que é mentira, está inventando, não haverá produção. Aquele que está lá, alguém está pensando assim, quem que é essa pessoa para estar aqui na mediunidade? Eu conheço um tanto de coisa errada que ela faz, ou ele faz. Esse grupo não vai progredir. Não pela pessoa que está errando, pelo que está pensando assim. Isso é uma cisânia mental. Então o grupo é um ser coletivo. A reunião mediúnica deve ser feita com esse perfil de pessoas que estejam ali. E quem vai para a reunião mediúnica? Os médiuns. Reunião mediúnica não é atração. Vamos comparar um hospital? Você tem um corpo clínico de N profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, estão lá no corpo clínico daquele hospital. Mas quem vai para a sala de cirurgia? O cirurgião, a instrumentalista, o anestesista, os outros do corpo clínico não. A reunião mediúnica é um elemento especializado, orientação especial dos espíritos. Para quem vai para a reunião mediúnica? Os médiuns. Sejam os ostensivos, que produzem a manifestação, reproduzem a manifestação, corrigindo, aqueles que vão dar um suporte para aqueles momentos que precisam talvez de um passe, manter uma vibração, uma oração, e o que vai dialogar. Ou mais de um que dialoga, não há problema ter mais de um que dialoga, desde que o diálogo não seja simultâneo. Porque se houvesse simultaneidade nos diálogos, vira uma balbúrdia, ninguém entende nada. E pede-se, sugere-se, não se obriga, sugere-se, que aquele que doutrina, aquele que dialoga, não seja médium. Para que ele haja pela sua construção, pela sua intuição. Que a intuição, dizia Leon Denis, que é a nossa memória subliminar. Pelo que ele sabe, pela sensibilidade, para que ele não seja também enganado pela sua própria mediunidade. Não se impede, se sugere. Não é impedimento, óbvio. Não tem ninguém, todo mundo é médium, então alguém vai ter que dialogar. Mas sugere-se que só dialogue. Não se coloca como médium ostensivo. Sugere-se. Diretriz de segurança, basta ler lá. É uma sugestão. Não é uma obrigação. Mas por quê? Porque aquele que está coordenando a reunião, dialogando, ele está atento ao que acontece na reunião. Ele não está para vincular com os espíritos para manifestações mediúnicas. Ele está ali observando a postura, a reação do médium, a reação física do médium, percebendo muitas vezes a necessidade de até dizer, fulano, por favor, vai ali dar um passo naquela pessoa. Ele está ali observando, ele está lá para orientar até o médium, dizendo, tudo bem, eu estou perdendo, você está um pouco agitado, alguma coisa, alguma percepção, não. Ele está atento com a reunião. Ele não está para a manifestação, mesmo sendo médium. Porque o cirurgião, ele faz a cirurgia. O auxiliar, ele dá o suporte naquilo que é necessário. O instrumentalista entrega cada instrumento necessário. Cada um tem a sua tarefa. Na mesa, na reunião mediúnica, a gente fala mesa porque a maioria usa uma mesa, mas pode ter reunião sem mesa, sem problema nenhum, só em cadeira, pode ficar à vontade. A mesa é até mais confortável, né? Você põe um livro lá, pode ler e tal. Mas aquele que senta à mesa, cada um tem a sua função. Os ostensivos, aqueles que estão ali, alguns chamam médium de sustentação, vibracional, dê o nome que vocês acharem melhor. Aquele que está ali para ser o apoio em prece para aquele que está na manifestação. E aquele ou aqueles que dialogam. Pode ser mais de um, pode ser que uma dialogue agora, daí a pouco vem outra manifestação, o outro dialogue. Pode ser que pela característica da manifestação, um dos dois ou dos três tem melhor condição de trabalhar o assunto, e aí ele dialoga, mas não comunicações simultâneas. Porque a finalidade da reunião mediúnica é também esclarecer os que estão lá. E numa comunicação simultânea ninguém entende nada. Vira uma casa da mãe Joana. Não essa, óbvio. Vira uma coisa, uma balbúrdia, né? E essa balbúrdia é prejudicial. Então não se sugere comunicações simultâneas, mas comunicações singulares.
Cada um. E ali todos estão acompanhando. E acompanhando em que sentido? De querer o melhor para aquele espírito. E não naquele sentido, bem feito, tinha que estar passando por isso mesmo. Depois de tudo que ele fez, merece. Destruiu a reunião. Onde está a cordialidade se não se tiver o respeito? É uma reunião que não é pública. Ela é privada. Ela é para aqueles que dizem respeito ao trato da mediunidade e para os espíritos. Porque ela não é espetáculo. Uma reunião pública nossa aqui, alguém gostaria de vir à frente e contar a sua história? E por que nós fazemos isso com os espíritos? Colocamos para eles contarem as suas histórias para todo mundo ouvir. Temos que ter respeito. Por isso o aspecto não é privado no sentido de proibido, é de recolhimento, de respeito daqueles grupos. E quando termina, não tem que sair lá e começar a dizer o que aconteceu na reunião. Manifestou o espírito fulano de tal lá, mas falou, nossa, precisa de ver que dificuldade. Você pode contar o acontecido, resguardando o espírito, mas trazendo de forma didática, para refletir sobre aquele acontecimento. Meu Pai, dizia o Cristo, quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Os espíritos querem, se manifestam, agressivos que sejam, mas todos têm oportunidade de se melhorar. E ali estamos para isso, para essa conversa, com o fito de crescimento de todos, dos de lá e dos de cá, aprendermos e crescermos. Essa é a finalidade maior. E o grupo mediúnico tem que guardar essas condições. Se reunir, sim, em dias que sejam os dias adequados ao grupo. Qual é o melhor dia? É o dia melhor para o grupo. Não, o espírito falou que é dia tal, mas calma, vamos com calma, vamos ver se o espírito falou mesmo. Vamos ver se o médium não estava assim um pouquinho animado, porque é o dia que ele poderia. Cuidado. Não creais em todos os espíritos. Vede primeiro se eles procedem de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4. Em outras palavras, nem tudo que se diz deve se observar como verdade, porque nós temos várias classes de espíritos. Basta ler no livro dos Espíritos, a questão 100 e a questão 112, que colocam todas as classes dos espíritos, e dentre eles os pseudo-sábios, que sabem enganar. São inteligentes, conhecem muito, mas não tudo, e vão além do que sabem. E é aí que vai enganando a muitos. Acautelai-vos dos falsos profetas. Se possível fosse, até os eleitos seriam enganados, dizia o Cristo, em outras palavras. Então é preciso perceber isso. Observar as comunicações. Organizar o grupo naquele dia que é melhor. No dia em que as pessoas podem estar mais tranquilas para a reunião, para se preparar para a reunião, que vocês já conhecem o preparo. Não precisamos entrar nesse aspecto. Mas ter esse resguardo. E ir para aquela seriedade, mas não severidade. O ser sério, austero, não significa ser severo, agressivo, mal educado. É guardar aquela candura de mãe, que mesmo dando aquela palmadinha pedagógica, com a mão côncava na nádega convexa, que encaixa direitinho, pedagógica, a criança vira e abraça a própria mãe. Porque ali não há raiva, não há prepotência, há um cuidado com o melhor. Tá certo? Quando minha mãe me dizia que doía mais nela do que em mim, então eu falava, então para de bater, né? Mas ela não entendia isso. Mas vejam, é preciso perceber que estamos ali para um trabalho sério. E ter a alegria de estar nesse trabalho. Alegria de servir. Alegria de ser útil. Alegria de poder aprender. Isso faz com que a reunião seja alegre. Não festiva. Alegre. Mas não festeira. Alegre. O que é alegre? Pessoas desarmadas. Não aquele aspecto lúgubre. Como vemos lá no capítulo, item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a mensagem, o homem no mundo. Dê uma lida.
Não creiais para que estejais em contato conosco, precisais vergar ou dobrar a capa de silício, ou vos cobrir de cinzas. Não. Basta que eleveis o vosso pensamento ao Criador. E no impulso da alma, agradecer pela oportunidade, pelo trabalho bem feito, ou pedir a proteção para o trabalho que se inicia. Veja, a felicidade é para nós aqui na Terra também. Mas não quer dizer que é festeira a reunião. Não, são pessoas que estão ali com um propósito sério. O Cristo era sério, mas não era severo, não era mal educado, não era ranzinza. Era sério, mas com aquele sorriso da seriedade, que encantava, que atraía. Como diz a carta atribuída a Públio Lentulus. Atribuída. Porque não se pode garantir a veracidade dessa carta. É uma carta que foi encontrada no século XII, aqui na Itália. Não se tem para dizer que foi. Mas independentemente se é verdade ou não, o encanto poético nos chama a atenção. Quando diz, 2 sentimentos se tinha ao olhar o Cristo. Ou amava-o, ou temiam, mas nunca odiavam. Esse era o amor da candura, que para aquele que está disposto a abrir-se, constrange-se, mas do bom constrangimento. O amor do Cristo nos constrange, como dizia o apóstolo. Essa é a lógica de servir com a seriedade e levar esse olhar, esse carinho, essa atenção. Essa é a orientação que Kardec nos dá das reuniões sérias. Aqui ele coloca as reuniões frívolas, as reuniões de experimentação, as reuniões de estudos e as reuniões sérias. As 4 estão aqui no Livro dos Médiuns. E sobre a séria ele fala isso, eu acabei de dizer para vocês. Então que pensemos nisso, para que exerçamos a mediunidade na forma que ela deve ser exercida, com a seriedade, entendendo-a como uma oportunidade, não como uma missão de galardão, mas uma missão daquele que está comprometido ou se compromete com o trabalho, servir em nome do Cristo, pelas hostes mediúnicas. E Kardec, para a gente encerrar o raciocínio, Kardec, com relação aos espiritismo à moda de, ele escreve lá no livro, está no livro Obras Póstumas, ele escreve o texto, no Projeto Espírita de 1868. Ele escreve, o espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. O espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. E para praticar os seus ensinos, precisamos estudar, precisamos aprender. Porque senão, dizendo-nos autodidatas, estamos dizendo que erramos por conta própria. Mas podemos aprender em grupo, em conjunto, uns com os outros, para que vivamos ensinando e aprendendo, e assim juntos, vivendo e fazendo. Eu agradeço a vocês pelo convite, pela paciência de estar aqui me ouvindo, e na minha forma mineira, não tem outra, de agradecer, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pela paciência, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague em especial pela cordialidade da Lu em me convidar, me ciceronear e me acompanhar, tirando-a do convívio familiar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que o Cristo esteja sempre conosco, pulsando no nosso coração.